Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Lago do Tanque. E hoje nós falaremos da lição 4, que diz, olhando abaixo da superfície. Essa é a quarta lição da nossa revista, né? A Cruz de Cristo. Então nós vamos dar início, mas antes de darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Por isso, Senhor, fortalece-nos na fé, na esperança, no amor. Abençoe nossas vidas. Abençoe todos aqueles que vão assistir através das redes sociais essa aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical online, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, possa, Senhor, ter um dia de paz, tranquilidade, segurança. Também hoje comemoramos a ressurreição de Cristo, a Páscoa, Senhor, no qual o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, o Senhor ressurreto é o Senhor, e muito digno de ser louvado, porque Jesus é grande, é maravilhoso, é tremendo. Muito obrigado, Senhor, pela sua vida, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado pela sua ressurreição e porque nós assim podemos ressurgir também nos últimos dias, Senhor. Aqueles que tiveres já partidos em Cristo Jesus serão ressuscitados, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. E aqueles que não morreram ainda, mas que se forem arrebatados, será para a tua glória, Pai. Ó Deus, venha nos abençoar neste momento. Isso é que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa lição. E o texto básico está lá em Mateus 27, 33, 44. Então, vamos ler. Mateus 27, 33 a 44. O que diz? No 33, né? Vamos lá, 27, é isso mesmo? Capítulo 27, versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes dele, e lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitas sorte. E assentados ali, aguardavam, por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram e crucificaram com ele 2 assaltantes, um à direita, outro à esquerda. O que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, retificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-te agora, e de fato o ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Então a gente vê que Jesus, quando estava na cruz, os próprios saduceus, fariseus e aqueles incrédulos, né? Eles queriam que Jesus descesse da cruz para não fosse o sacrifício da cruz, porque através do sacrifício da cruz é que nós temos nossos pecados perdoados e nós temos a vida eterna para todos aqueles que nele crêem. Então eles não queriam que Jesus subisse até a cruz e morresse na cruz, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele ressuscitou nesse domingo de Páscoa e assim está vivo e vivo eternamente. Glória a Deus por isso.
Texto devocional, Salmo 22, 1 a 31. Vamos ler o nosso Salmo 22. Vamos lá ler o Salmo 22, que diz, Salmo 21 a 31. É bastante, mas vamos ler. Deus meu, por que me desamparaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe está a palavra do meu gemido. Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiam nossos pais, confia tu e o livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas sou verme e não homem, a própria dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, entendem-se os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Contudo, me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda nos seios de minha mãe. Sob ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não me distancie de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazar me rodeiam. Abre contra mim as bocas, como o leão que despedaça o que ruz, como a água que derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu no meio das minhas entranhas. Minha força secou-se como um caco, e a língua me apega ao paladar. E me tu puseste no pó da morte. Cães me rodearam, e ajuntamentos malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm que me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre a minha túnica. Mas tu, ó Senhor, não te distancie de mim. É a força da minha apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, a minha vida do poder do cão. Salve-me da boca dos leões. Livra-me do chifre dos bois selvagens. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei por meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei a todos vós, descendência de Israel, pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele seu rosto, mas quando ele clamou, ouviu. De ti vem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que buscam. Viva para sempre vosso coração. Todos os que confiam na terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a própria vida. A prosperidade os servirá. Falar-te-á, Senhor, as gerações futuras. Proclamarão a sua retidão, e ao povo ainda que há nascer, pois ele o fez. Então, aqui diz que é o diretor de música, segundo a melodia Corsa da Manhã. Eu acredito que foi Davi, que escreveu esse salmo tão precioso, Salmo 22. Agora vamos dar continuidade na nossa lição, lá em versículo-chave, ao Romanos 5,8, que diz: mas Deus nos prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Alvo da lição. Qual é o alvo da lição? Ao estudar essa lição, você terá condições de valorizar o alto preço pago por Jesus para conduzi-los a Deus, que retribui tão grande amor. Então, esse sacrifício de Jesus pagou um alto preço, porque ele sofreu ali na cruz, por nós, por nossos pecados,
para que possamos ter vida e vida eterna. Na lição anterior, vimos que a morte de Cristo ocorreu devido à maldade humana, mas foi também por desígnio de Deus e vontade de seu Filho. Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, conforme lá que já lemos Romanos 5, versículo 8. O bom pastor deu sua vida pelas ovelhas, conforme João 10, 15. Ele morreu para conduzir-nos a Deus, conforme 1 Pedro 3, versículo 18. E o seu sangue derramado nos purifica de todo pecado. Isso está em 1 João 1, versículo 7. De fato, o salário que Cristo recebeu por causa dos nossos pecados foi a morte e morte de cruz, conforme Romanos 6, versículo 23 e Filipenses 2, versículo 8. Ele nos amou até o fim. Ele sofreu na nossa morte, visto que morreu pelos nossos pecados, sendo que ele mesmo nunca pecou, conforme Hebreus 4, versículo 15. John Stott nos convida a penetrarmos mais profundamente na razão da moralidade, eficácia da morte de Cristo na cruz. Ele nos convoca para examinarmos as últimas 24 horas de vida de Jesus e descobrirmos as verdades teológicas implícitas em cada parte do seu último dia. O que devemos observar quando analisarmos os últimos momentos da história de Jesus entre nós? Tá? É uma pergunta. O que devemos observar quando analisarmos os últimos momentos da história de Jesus entre nós? A última ceia. Está lá no item 1. Podemos imaginar Jesus junto a uma mesa baixa, reclinando sobre a almofada no chão. Ali ele proferiu palavras tremendamente reveladoras sobre o significado e o propósito de sua morte. Agora, número 1 e número cardinal. A centralidade da sua morte. O pão e o vinho distribuídos aos discípulos deveriam simbolizar para sempre a sua morte. Era por sua morte que ele desejava, acima de tudo, ser lembrado. E a cruz não foi o centro de nossa religião. A nossa religião não é Jesus. Número 2. O propósito de sua morte. O sangue de Jesus deveria ser derramado para perdão dos pecados, conforme Mateus 26, versículo 28. Deus, em Cristo, estava fazendo uma, entre aspas, nova aliança com seu povo. Estava se cumprindo o que foi dito por meio do profeta Jeremias, conforme Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Que Jesus iria morrer a fim de levar o seu povo a um novo relacionamento de aliança com Deus. Número 3. A necessidade de nós apropriarmos pessoalmente de sua morte. Assim como os discípulos deveriam comer o pão e beber o vinho, era necessário que eles participassem pessoalmente dos benefícios da sua morte. O comer e o beber eram, como ainda o são, uma parábola viva de como recebemos a Cristo como nosso Salvador, crucificado, e nós alimentamos dele pela fé em nosso coração. Agora, segundo, número 2, é o Eucarismo Romano. Agonia no jardim de Getsemane. No jardim, Jesus orou primeiro por si mesmo e depois pelos discípulos, para que se mantivesse na verdade e santidade e missão e unidade. Foi ali que Jesus fez uma menção ao cálice que haveria de beber. Que cálice era esse? Segundo Stott, a cálice não simbolizava nem a dor física, a de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado pelo seu povo, antes a agonia espiritual de levar os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que estes pecados mereciam. O cálice era o símbolo da ira do Senhor, conforme João 21, versículo 20. Por amor de nós, Jesus bebeu. Jesus começou a oração dizendo, entre aspas, meu Pai, se possível de mim, passe este cálice. Fecha aspas. E terminou, entre aspas, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, conforme Mateus 26, 39 a 42. Jesus disse,
ainda, entre aspas, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu, fecha aspas. João 18, versículo 11. E sim, ele o bebeu. Terceiro, o grito de desamparo na cruz. Vamos ao fim da história. Jesus foi levado ao matadouro, entre aspas, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, conforme Isaías 53, versículo 7. Na cruz, Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Mateus 27, 46. Qual a importância dessas palavras na boca de Jesus? Jesus experimentou uma separação real de seu Pai. Ele expressou esse horror citado o único versículo da Escritura que corresponde àquele momento, conforme Salmos 22, versículo 1. Ele levou o pecado do mundo, deliberadamente livre, perfeitamente em amor. Ele suportou o juízo em nosso lugar. Ele nos conseguiu a salvação, estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem e tornou disponível o perdão dos pecados. Quer dizer, então, isso mostra o amor de Jesus, ou melhor, o amor de Deus Pai, primeiro, de ter enviado seu Filho para que morresse na cruz por nós, pelos nossos pecados, para que aí uma vez por todas nós pudesse rasgar o véu e nós tivéssemos acesso ao Deus vivo, porque até antes só o sacerdote tinha acesso a Deus. Hoje nós podemos ter acesso ao Pai, pedindo tudo aquilo, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós sonhamos, que precisamos, que almejamos, pedimos em nome de Jesus. Por quê? O nome de Jesus foi dado o nome acima de todos os nomes, e foi Ele que morreu na cruz por nós. Por isso que nós temos que pedir ao Pai em nome dEle, que assim a palavra diz que tudo que pedires em meu nome, isso Jesus falando, Deus concederá. Isso porque, claro, mediante a fé, porque isso é o maravilhoso para nós. Sabemos que teve um homem, embora ele sendo Deus, mas ele era sujeito como nós, até a questão de dor, de choro, de sofrimento. Jesus mesmo chorou, Jesus mesmo sentiu fome, Jesus sentiu necessidade, sentiu agonia, tudo que nós sentimos, Jesus sentiu. E o que acontece? Mas ele foi fiel até a morte, sem pecado, que Jesus não pecou. Nós somos pecadores e falhos, mas Jesus não. E ele veio a morrer para que possamos ter esse acesso ao Pai. E assim, uma vez por toda, esse sacrifício na cruz não precisou mais matar animais para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Que é assim que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós temos aí a conclusão que no final desse relato chegamos a algumas conclusões. Vamos lá. Primeira conclusão que nós chegamos. Nosso pecado é extremamente horrível. É verdade. Nada revela a gravidade do pecado, como a cruz. Só quando vemos a severidade do nosso pecado é que enxergamos o Senhor Jesus como Salvador, a quem precisamos urgentemente, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso nós temos que nos arrepender a cada dia e pedirmos perdão pelos nossos pecados. E de fato nos arrependemos, para que assim estejamos limpos e puros diante de Deus. E o amor de Deus, número 2, o amor de Deus é ilimitado, não tem limite. Deus podia, com justiça, ter nos abandonado, mas Ele não nos abandonou, por causa de seu amor por nós. Ele veio procurar-se em Cristo, na cruz. Jesus levou o nosso pecado e a nossa culpa e o nosso juízo e a nossa morte. Por isso que ali em João 3,16 diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. E foi isso que Deus fez. Por amor a nós, enviou o seu Filho para morrer naquela cruz. Mas glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Jesus ressuscitou. E número 3, a salvação é um dom gratuito. Após o que Cristo fez na cruz, o que nos resta pagar? Nada, visto que tudo está consumado. Essa cruz não nos deixa livre para pecar. Pelo contrário, ela é o incentivo mais poderoso de uma vida santa. Temos que nos humilhar ao pé da cruz, confessar nossos pecados e agradecer a Deus o que Ele fez por nós. Devemos fazer sempre a declaração descrita no hino, entre aspas, a mensagem da cruz, que diz: eis aqui com Jesus e vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Isso está nesse hino, que é a mensagem da cruz, que diz: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Glória a Deus por isso. Bom, então nós terminamos, essa lição foi bem curtinha, nós terminamos mais uma lição. Agora vamos partir para a lição 5, que é o problema do perdão. Então, a próxima lição será a lição 5, o problema do perdão. Então, louvado seja Deus por isso. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esse dia e pedir sua bênção para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por essa aula, obrigado a todos aqueles que vão assistir através das redes sociais, essa escola bíblica dominical online, que o Senhor esteja abençoando, esteja fortalecendo na fé, na esperança, no amor, que possa abençoar cada lar, aquele lar que estiver com quem enfermo, que o Senhor possa curar, ministrar a cura, aqueles que estiverem tristes, o Senhor coloque alegria no coração, aqueles que estiverem abatidos, deprimidos, que eles venham, Senhor, ser renovados, a sua fé, a sua esperança, e que possam ser abençoados a cada dia. Livra-nos de todo mal, dê um domingo de bênção, de paz, abençoe nossos cultos nas nossas igrejas, abençoe essa semana, que seja uma semana frutífera, uma semana abençoada, e que possamos, Senhor, até na próxima semana, estarmos aqui, para mais uma vez aprendermos mais da Tua Palavra. Venha nos fazer compreender, Senhor, tudo aquilo que Tu queres que nós aprendemos. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, que fiquem na paz e até a próxima semana.